Quando lemos os relatos dos milagres de Cristo, em específico o da multiplicação dos pães e dos peixes, ficamos querendo saber por que Cristo multiplicou peixes. E para entender por que peixe e não boi, por que peixe e não carneiro, é preciso entender o que simboliza o peixe. E para entender o que simboliza o peixe, é preciso entender como se dá um peixe. Qual é a manifestação do peixe na natureza? A primeira coisa que observamos é que o peixe, de modo geral, ele tem uma fecundação externa. O peixe macho coloca os espermatozoides na água e o peixe fêmea os óvulos. Ou seja, a fecundação não tem contato corpóreo. É uma fecundação quase que espiritual, sem o contato de corpo a corpo, como em outros mamíferos, por exemplo. Os mamíferos, de modo geral, necessitam de contato corpóreo para fecundar. E, sendo essa fecundação externa, ela se dá na água. E isso nos remete justamente ao fato de que Deus criou, no princípio, a terra, e uma das primeiras coisas que Deus criou foi a água. Quer dizer, a água está no princípio da criação do mundo. E a água também tem um elemento simbólico para o ser humano, que é o primeiro contato que o corpo tem, o corpo humano, é no ventre materno, onde ele está envolto de água. Quer dizer, o ser humano está, desde o começo, nessa relação com o elemento da água. Depois nós podemos observar a constituição do peixe. E nós percebemos que o peixe tem o sangue frio. É um sangue que inclina, vamos dizer assim, o animal para o não passional, para aquilo que é não das paixões mundanas. E percebemos também que o peixe tem a carne leve. Sendo uma carne leve, é uma carne que não pesa. E pesar quer dizer justamente ficar no mundo. É algo mundano. Então a carne leve, ela simboliza, ela facilita, vamos dizer assim também, com que o espírito se eleve. E num certo sentido existe também uma analogia com o jugo que é leve. Cristo nos diz que o jugo é leve. O peixe é um alimento leve, assim como o pão. Aí então temos a constituição do animal peixe. Temos o simbolismo da manifestação desse animal na realidade. Agora temos a relação do homem com este alimento, com este animal. Como o homem come o peixe? Não o comemos diretamente, é necessário separar a carne dos espinhos, do mesmo modo que é necessário separar o joio do trigo para fazer o pão. É necessário, então, o discernimento. Da mesma forma,
vemos uma analogia com o Cristo que traz a espada que divide, a espada que separa, que faz o discernimento. Então, nós temos aí como o homem come o peixe. Temos também o simbolismo do como este alimento se relaciona com o nosso corpo. O peixe, sendo um alimento leve, ele não sacia a fome plenamente. Do mesmo modo que este mundo nunca nos sacia plenamente. Sempre nos dá uma fome de algo mais do que Cristo chamou reino dos céus. Quer dizer, Cristo multiplicou os peixes, alimentou aquele povo, mas aquele povo não foi plenamente alimentado. Aquele peixe era símbolo de um alimento que nós só encontraremos depois da morte, no reino dos céus, onde haverá um banquete, mais um simbolismo analógico, digamos assim. Outro elemento interessante é que o peixe, dizem, faz bem para a memória. E o que é a memória? Para os gregos, em específicos platônicos, a memória é a memória do celestial, é a memória do metafísico, é a memória daquilo que está para além deste mundo. É, sob certo aspecto, a lembrança, a rememoração daquilo que está na nossa alma, daquilo que é divino. Então, o peixe ajuda a lembrar, ajuda na memória. Existe também, agora é necessário fazer um comparativo do simbolismo do peixe com o simbolismo do pão. O peixe é um animal e o pão é um cereal. O pão vem da terra e o peixe vem do mar. O mundo é basicamente terra e mar. Nós vivemos no mundo e o mundo é basicamente isso. E o alimento vem justamente dessas duas fontes. O que nos mantém vivo é oriundo dessas duas fontes. Existe também o simbolismo da água, que o corpo humano é praticamente todo constituído de água. Então, o peixe ele vive na água do mesmo modo como nós precisamos viver na água, porque nosso corpo é constituído de água. Existe também uma coincidência, vamos dizer assim, que dá para elevar ao nível de simbolismo, que é o fato de Cristo ter chamado homens que eram pescadores. E eles se tornaram não mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. A evangelização é justamente isso. É deixar de pegar alimento do corpo, para começar a buscar o alimento da alma. E há também o simbolismo da passagem onde Jonas fica dentro da baleia, de um peixe grande. Nós traduzimos como baleia, mas é um peixe grande. Uma espécie de provação de Deus, onde Jonas tem de ficar dentro desse peixe por um longo período de 3 dias, se não me engano, para que ele possa, vamos dizer assim, renascer, no mesmo sentido que aqueles homens e aquelas mulheres que comeram do peixe que foi multiplicado por Cristo, renasceram através daquele alimento. Então foram estes os simbolismos que encontrei no peixe. E é interessante observar justamente essa gradação, desde a fecundação do alimento
do animal até como ele se manifesta sendo ingerido pelo ser humano.